Olá pessoal, aqui quem está falando é César do site cmelotrader.com e este é mais um vídeo em que nós vamos tratar de algum assunto muito, mas muito importante. E o assunto é o estocástico. Mas eu não vou tratar de forma tradicional, eu vou trabalhar o mito que há em cima, e vou tratar da estratégia que está por trás na origem deste sistema, para que você consiga não usar a minha estratégia ou usar a estratégia de alguém. Para que você consiga usar a sua estratégia adaptada ao teu próprio jeito e ao teu próprio sistema de crença. Porque no vídeo passado eu falei sobre um sistema de crença. Eu falei sobre a crença, a forma como você se comporta diante do mercado. E isso está relacionado a tudo aquilo que você vê, ouve, tudo aquilo que você traz do passado, da sua infância, daquilo que você viu e ouviu. E a gente precisa quebrar alguns mitos, algumas barreiras, para que a gente consiga avançar. Porque, como eu disse no vídeo passado, as ferramentas já estão aí. Falta você saber usá-las. Nós vamos falar sobre o estocástico. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas talvez em um outro vídeo eu detalhe mais a respeito da história, de tudo como foi quem foi que criou e etc. Hoje eu quero tratar desse indicador para que você entenda e consiga ganhar dinheiro com ele. Porque o que ele te dá não é exatamente aquilo que as pessoas dizem que ele dá. Por que não? Nós vamos entender isso hoje. É só você ficar aqui comigo nesse vídeo e tentar entender o que é que eu estou falando. Se você perceber bem, a, a estratégia do estocástico de forma clássica, ela diz claramente em que temos duas regiões, uma chamada de sobrecompra e uma de sobrevenda. Então, se você pensar em regiões de sobre, ou seja, está acima, né? Sobre a mesa. Então, está acima da mesa. Sob e abaixo. Então, sobrecompra significa que essa região aqui de cima, chamada de sobrecomprada, significa uma exaustão do sistema de compra, ou seja, você já tem que começar a pensar em venda. Já a região de sobrevenda é uma região de exaustão da venda. Teoricamente, não haveria mais um número bom de vendedores nesse momento, então enfraquece a venda, dando oportunidade para a compra. Então, de forma clássica, esse indicador vai realizar alguns cruzamentos nessas regiões. Se ele faz esse cruzamento na região de sobrecompra, eu estou pensando em venda, que é a parte aqui de cima. Se ele faz o cruzamento aqui nessa região embaixo, é sinal de compra. Ele está fazendo na região de sobrevenda, ou seja, na região de exaustão da venda. E o cruzamento para cima me mostra uma possível reversão daquele movimento, podendo ter uma oportunidade para a compra. Então, se você quer ser um analista técnico clássico usando esse indicador, você vai esperar essa região, esse cruzamento para cima, e uma vez que ele rompe essa região, cruzou aqui embaixo, teoricamente já dá oportunidade de compra. Para ser um pouco mais conservador, você espera não só o cruzamento, como a saída dessa linha aqui para fora dessa região de sobrevenda. Isso me dá um sinal clássico de compra. Mas será que só isso? É só isso? Será que se eu seguisse então esse jeito, essa forma de fazer, será que eu teria como realmente ganhar? Não. Porque assim como todo e qualquer sistema e todo e qualquer indicador me dará sempre a oportunidade de compra, mas me dará também vários falsos movimentos. E quanto mais meu gerenciamento de risco for maior, maiores são as chances de eu ter mais erros com relação ao indicador. Por quê? Eu vou te mostrar. Digamos que eu use o estocástico de maneira clássica e eu vou comprar bem aqui. Cadê? Bem aqui. Certo? Houve o cruzamento. Ok? Ele não só cruzou nesse sinal aqui, como ele saiu de dentro da região de sobrevenda para fora.
é um cruzamento que me indica uma compra. Então eu vou comprar. Neste caso específico, eu tenho sim um sinal verdadeiro, não é um sinal falso. De fato, o mercado subiu. Mas veja, digamos que, deixa eu ver, vamos ver quantos pips ele subiu. Subiu aproximadamente 18. Então vamos dizer que o meu stop, eu vou colocar aqui embaixo. Então do meu ponto de entrada, que é na abertura desse outro candle até aqui, eu tenho algo aproximado com 20 pips. Se o meu gerenciamento de risco é de 3 para 1, eu preciso elevar até 60, mais ou menos por aqui. Vamos conferir. Isso mesmo, aproximadamente um pouco mais para cima, mas já dá para entender. Então, em relação à origem, que vai ser daqui, eu tenho agora uma relação de uma perda em 20 para um possível ganho de 60. Percebe que, embora o indicador me dê um bom sinal de compra, verdadeiramente ele está me mostrando um sinal verdadeiro. Então ele está me mostrando um sinal verdadeiro. Qualquer pessoa consegue perceber que é muito mais fácil os preços chegarem aqui, que é muito mais próximo, do que alcançar lá em cima. E é exatamente isso que aconteceu. O sinal é verdadeiro, então num resultado estatístico, este movimento seria contabilizado como verdadeiro, como um sinal verdadeiro, mas não seria capaz de me dar um ganho. Porque eu preciso de uma relação, pelo menos de 2, de 3, de 4 para 1. Porque quando a pessoa diz que eu preciso de uma relação de 3 para 1, como é esse caso aí, eu estou acreditando que o meu próprio sistema vai perder. E isso é o que é mais normal de acontecer. Ele vai perder, ele vai ter ganhos e perda. Então, mesmo quando ele errar, se eu errar 2, 3 vezes, eu posso errar então 3 vezes, então teoricamente eu estaria cobrindo aquela perda anterior, porque a minha relação é de 3 para 1. Então de 3 para 1, a cada 3 eu posso perder 3 vezes, que ele cobriria um único ganho. É uma relação. Então você percebe que o indicador ele vai ter um certo número de erros. Dificilmente vai passar de 50%. Difícil. E mesmo que ele chegue a próximo de 50% de acerto, ainda vai ter essas questões que eu preciso trabalhar. Então até agora eu estou trabalhando a ideia daquilo que você precisa fazer, aquilo que você precisa pensar. Não é seguir as pessoas, não é seguir cegamente. O que importa é que você entenda o que você está fazendo, é pensar como um trader. Você é investidor quando você... Não importa o que você faz. Quando você está dentro do mercado, você precisa ser um investidor. E o investidor precisa ter a inteligência do investidor, que é a capacidade de pensar a respeito do que é que eu estou fazendo. Então eu vou trazer para vocês agora. Aqui está a fórmula do estocástico. Você percebeu que o estocástico tem duas linhas. Aqui é a região de sobrecompra, aqui é a região de sobrevenda. Então, ele saiu lá de cima, desceu uma linha e tinha outra linha. Uma linha chama-se a linha principal, o percentual K, e essa outra linha é chamada de percentual D. O percentual K é a principal linha, vamos voltar lá. É essa linha que você está vendo em verde aqui. E eu tenho a percentual D, que é a linha que está em vermelho. Então o percentual K cruza o percentual D. Por quê?
Preste atenção na fórmula. O fechamento de hoje, ou seja, aquele que está acontecendo neste momento, e não importa em que gráfico eu estou, não importa em que time frame eu estou, essa vai ser a fórmula. O percentual K vai ser o fechamento daquele momento. Se o gráfico estiver movimentando, como é o caso agora, eu vou colocar aqui no M1 para você tentar ver isso. À medida que o preço se movimenta aqui, aqui embaixo também vai se movimentando. Então você precisa esperar a conclusão desse candle para você saber o que realmente ele fez. Ok? Então o fechamento de hoje, naquele momento que está acontecendo, menos a mínima. Mas essa mínima é o do período que você escolheu. É a máxima mínima. É a menor de todas as mínimas. Quando eu digo, vamos configurar o estocástico. O percentual K aqui está como 5. Então veja. Nos últimos 5 períodos, no caso, nos 5 últimos minutos, eu estou no gráfico de minutos, ele estará me mostrando essa relação aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, dentro dos 5 minutos, se eu for aqui para o H1, nas últimas 5 horas, nos últimos 5 dias, nas últimas 5 semanas e assim sucessivamente. Eu tenho uma janela temporal que eu estou estabelecendo aqui em cima. Dentro desses 5 últimos períodos, eu vou pegar qual é a máxima, vamos ver. Vamos pegar no H1, que não se movimenta tanto assim. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a máxima do período, da janela temporal. E aqui a mínima total desses 5 períodos. Quando ele estava aqui nesse momento, 1, 2, 3, 4, 5. A mínima desse período e a máxima desse período. E aqui está o fechamento desse candle. Então ele vai pegar o fechamento desse candle menos a mínima geral dos 5 dias, no caso que foi estabelecido em 5 dias, dividido pela máxima e a mínima do período, aquela máxima e a mínima que nós identificamos. E vai multiplicar por 100 para dar um percentual, para ficar entre 0 e 100, que é o que você percebe aqui. Ele vai de 0 até 100. Ele não sai desse movimento. E eu considero acima de 80 sobre compra e abaixo de 20 sobre venda. O percentual D é uma média de percentual K. Veja, 5 períodos e a sua média em vermelho de 3. Ou seja, o percentual K, quando cruza para cima, eu estou dizendo que em relação à sua média, se o preço está, se o percentual K está acima da sua média de 3 períodos, eu estou dizendo que eu estou num período de alta. Se ele está abaixo da sua média, eu estou dizendo que ele está num período de baixa. E isso é muito claro, muito interessante. Eu posso alterar esses valores aqui para tentar encaixar melhor. Então é isso que a gente está fazendo aqui agora. Mas qual é a grande ideia desse indicador? Perceba bem. É aqui onde está o pulo do gato. Eu quero que você olhe essa fórmula. Se esse preço de fechamento do dia estiver mais próxima da sua máxima, eu vou considerar aqui, porque não muda tanto. Se você observar bem, essa relação aqui ela não muda tanto. A máxima do período e a mínima é a máxima e a mínima do período. E esse preço, quando chega nesse candle, ele fica, ó, ele chegou aqui embaixo, ele foi lá em cima, ele voltou, ele fica movimentando. Então há um grande movimento. Significa que, se este preço de fechamento estiver mais próximo, onde é a máxima? A máxima não está aqui?
Se ele estiver mais próximo da máxima, o percentual K vai subir, vai aumentar. É a fórmula. Se o fechamento mantenha todos esses outros aqui, esse, num valor fixo, e esse fechamento aqui vai subir. Se ele vai subir, ele vai se aproximar da maior máxima do período. Ele vai levantar o percentual K, ele vai subir. Ao mesmo tempo que, se esse fechamento de hoje começar a cair, vai diminuir o numerador e, consequentemente, vai diminuir todo o valor, ou seja, ele vai se trazer o percentual K para baixo. E claro, sua média vai acompanhar isso. Mas veja bem, qual é a sacada disso aqui? Se o percentual K está subindo, significa que os preços de fechamento estão se afastando da maior mínima do período. Se ele estiver caindo, significa que este preço está se aproximando da mínima do período, a maior mínima do período. Olha só, vamos pegar esse último período. Vamos pegar 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos pegar esse momento aqui, que é onde houve o cruzamento aqui abaixo. Percebe que, ó, nesse aqui, 1, 2, 3, 4, 5. É óbvio que isso aqui vai cair. É óbvio que os preços de fechamento estão mais próximos da mínima do período. Por isso, a queda do movimento. E aí, veja bem, todos são candles que estão mais próximos das suas, tanto da sua própria mínima, como ele está próximo da mínima do período. Se eu pegar esses 1, 2, 3, 4, 5, você vai ver o quanto os preços estão próximos da mínima. Ou seja, o cara que criou isso aqui, ele está me dizendo que quanto mais os preços estão mais próximos da mínima, eu tenho uma tendência de queda. Quanto mais os preços estiverem mais próximos das suas máximas, eu tenho uma tendência de alta. Momentânea, dentro da janela que você estabeleceu. No caso aqui, esse aqui está programado para 5 períodos. Então, dentro dessa janela temporal, é claro que esses 4 aqui vão apontar esse para baixo. Mas aí, de repente, eu tenho um candle para cima que ele não está mais se aproximando da mínima do período. Pelo contrário. Então surge esse candle aqui que ele não está mais próximo nem da sua máxima, nem da mínima do período. Ele está se afastando da mínima do período. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Dentro dessa janela temporal, a melhor coisa, na minha opinião, que esse indicador está me dizendo é que esse candle é diferente. Esse cara aqui é diferente dentro dessa janela temporal. Ele é um cara diferenciado, porque ele está fazendo algo contra o que os outros estão fazendo. Então, a grandeza do indicador está em me mostrar, esse cara aqui, ele está para me mostrar algo que talvez eu não estou conseguindo ver direito. Ele está me dizendo que esse cara aqui pode fazer alguma coisa. A partir desse ponto, pode surgir alguma coisa diferente. Pode ser que, olha só, nesse caso aqui, houve uma alta. Mas eu vou te mostrar mais para frente aqui. Pode ser que esse cara seja um respiro. Porque olha a queda. Queda poderia ser que ele respirasse, ou seja, o mercado não cai de uma vez. Ele sempre vem, respira e poderia continuar a cair. Ele poderia continuar o movimento que ele já vinha fazendo naturalmente. E é isso que ele faz aqui, ó. Olha o quanto de cruzamento falso. Por quê?
Porque o mercado só respirou, cara, e o indicador está me mostrando isso. Vou pegar esse carinha aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Olha o movimento de alta. Olha o quantos preços estão próximos das suas máximas e como ele está próximo das máximas do próprio período. E aí de repente veio esse carinha aqui fazendo um movimento contra a tendência. Esse cara aqui, pelo indicador, ele estaria me dizendo que vai cair, que ele cruzou para baixo. Mas nesse caso aqui foi o caso de respirar. O mercado quer respirar, cara. Ele não consegue subir assim também de uma vez. Ele sobe, respira, dá um suspiro na verdade, né? E volta a subir. E aí vem vários cruzamentos falsos. Esse outro candle já é na direção do movimento principal dos últimos 5 períodos. E aí cruza para cima. Respira, cruza para baixo. Inclusive, abaixo da região do sobre. É um sinal clássico demais de venda. E não é. E não é. Esse candle aqui é só um cara que a gente tem que prestar atenção. Só isso. Basicamente isso. É um cara diferente. É um candle diferente. Por que que eu não acho um outro sistema agora? Porque eu inclusive mostrei aqui, nesse caso aqui, eu tenho uma média de 9, indicando uma possível alta. Não estou indicando isso, mas é um caso a se olhar, porque está em alta, respira e sobe. Respira, sobe, e aí já não aguenta mais. Mas mesmo estando lá no topo, o estocástico já está lá embaixo. Então há muitos sinais confusos em relação a isso. E é isso que as pessoas precisam entender. Eu olho ao redor, isso aqui é o zigue-zague. Eu posso pensar no movimento que ele está fazendo aqui, que é um movimento de baixa. Mas há muito o que pensar. Mas eu quero que você entenda o que é que esse indicador está falando. O que é que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que os preços estão muito próximos das suas máximas. O preço nos últimos 5 dias aqui está muito próximo. O preço de fechamento está muito próximo da máxima. E quando vem esses caras diferenciados aqui, o indicador despenca. Não necessariamente é um sinal de venda, nem um sinal de compra, nem um sinal de nada. Mas é um sinal de diferenciação. É um sinal para você olhar. Eu sei que ele é um oscilador. E em tese, ele deveria antecipar esse movimento. E é isso que ele tenta fazer. Porque se esse cara, esse grupo está subindo, e vem um cara que faz uma loucura dessa aqui, um candle doido desse aqui, tendência de baixa, mas não é, entendeu? O mercado, o sinal que ele está me mostrando é mais importante. O sinal diferenciado, do candle diferenciado. São pontos que eu devo observar com muito mais cuidado. É pensar como um trader. Mas pensar onde? O mercado é muito aleatório, muito doido. Mas esses caras são importantes. Que são caras diferenciados. Momentos. Um momento que eu poderia ter entrado aqui subindo um movimento, mesmo contra ao sinal clássico do estocástico. Porque o que ele está me falando é outra coisa, cara. Ninguém te fala isso. O que ele está me mostrando é diferente. E ele faz isso todo o tempo. Esses cruzamentos doidos. Então você já percebeu que o sinal do estocástico é muito curto. Eu sempre estou pensando mais no estocástico dentro de uma janela temporal muito pequena. Se eu aumentar demais também, você vai fazer várias coisas aqui, ele vai ficar doido. Porque ele vai começar, se eu aumentar demais, ele pega um movimento muito doido, muita coisa, vai pegar muita coisa sem sentido. Então, eu penso mais nele como uma coisa mais de curto prazo. E em tendências mais fortes, um pouquinho de nada mais forte, ele já vai ficar meio doidinho. Mas vai continuar me mostrando os carinhas diferenciados, os candles diferenciados, um local para eu dar uma olhada e decidir com base em outras coisas, em outros indicadores, o que eu posso fazer com esta informação que ele me está dando. E aí vem outra coisa. Aí vem o estocástico lento. Algum cara aí viu que esse negócio de ficar cruzando, descruzando toda hora não dá certo. Então ele colocou aqui um sinal lento de 3, que aplica uma média
no percentual K. Ou seja, se eu estou aplicando uma média de 3 no percentual K, ele vai virar o percentual D. Então, é isso. É simples. Se eu vou aplicar uma média de 3 em cima dos últimos 5 períodos para suavizar, uma média suaviza, ele vai suavizar. Então, na prática, o percentual K está virando percentual D. E o percentual D é uma média da média. Então vai ficar assim. Uma média da média. Suavizou, diminuiu bastante os cruzamentos. Ok? Tirou aqueles sinais falsos, porque ele aplica a média. E aí eu já não estou mais enxergando tanto aquilo que eu estava vendo. Daquela forma totalmente clássica. Eu estou enxergando agora uma coisa mais suavizada. Todos aqueles sinais agora estão mais suavizados. Então eu preciso de um movimento um pouco mais forte para que isso aconteça. Então aqui tinha um sinal de um cruzamento, ele tirou. Aí já começou a cruzar por aqui, por cima. Aqui também, já lá embaixo. Aqui cruzou lá embaixo, dando um sinal verdadeiro aqui. Mas, na minha opinião, insuficiente para algum tipo de ganho. É aquele sinal verdadeiro, mas impossível de ganhar. Então eu só avisei. O que eu quero dizer com tudo isso? Pense, amigo. Pense no indicador, veja a fórmula dele. Olha aqui. Fechamento de hoje menos a mínima. Pensa que esse preço, a coisa que está sendo mostrada para você. Pensa na informação que está sendo te dada. Pensa a respeito. Você vai ganhar dinheiro, amigo. Eu tenho certeza disso.